Não tá indo pra faculdade, né? Safado. Matando aula. Eu matava aula muito. Não dou nada na minha vida, de verdade. Eu não matava, não. Vá na aula. Eu matava, gente. Eu matava porque eu trabalhava. E aí dava sexta-feira, eu acho que era uma aula assim... Eu acho que era jornalismo televisado na sexta-feira, normalmente. Aquele com o qual você acabou trabalhando. Com o qual eu acabei trabalhando. Só que eu não aprendi, assim, eu fui aprender na vida real, né? Não. Fui aprender no mercado, porque na faculdade eu ia uma vez ou outra só pra não bombar de falta. E não mudou nada mesmo, assim, basicamente. Eu sei que é um péssimo conselho pra te dar, mas assim, eu trabalhava, eu acordava 6h30 da manhã. Eu tinha que começar a trabalhar às 7h30 na telefônica. E meu trabalho era simplesmente ligar e desligar telefone. Quando eu tinha um erro, tipo de um algarismo numa lista de 5.000 telefones, o povo ligava chato, processava a telefônica, tirava maior grana. Tipo, a minha chefe vinha e falava, Nilce, você não pode errar. Então, era muito estressante a vida da pessoa. E aí, tinha algumas sextas-feiras que simplesmente eu não conseguia ir pra faculdade. E eu tinha um negócio que era o seguinte, eu prestava muita atenção na aula e minha memória era muito, muito boa. Desculpa de preguiçoso. Não, eu realmente, assim, mas eu estudava em casa. Só que, como eu já sabia todo o conteúdo, eu sempre tinha a sensação, olha como é, né? Aquela coisa, síndrome do impostor. Eu sempre tinha a sensação de que eu não sabia nada e que eu ia bombar. Então, toda véspera de prova, seja qual prova fosse, se qualquer uma, eu tava estressada, achando que eu ia tirar 0. Eu nunca tirava 0, eu sempre tirava 10. Assim, eu era aquela pessoa que só tirava 10. Quando tirava menos, tirava um B-, ficava completamente alucinada, achando que minha vida ia acabar. Engraçado, né? Porque essa pessoa era a mesma pessoa que matava a aula. É uma pessoa complexa. A pessoa não é uma pessoa simples, não é uma pessoa rotulável. Não dá pra falar, olha, ela é... Se eu tirasse B, tava de boa. Eu fui aluno B na minha média da faculdade. Só no mestrado que eu fui o melhor. Média 1.3 na Alemanha, beleza? 12 na Dinamarca. É tipo 95. É muito bom isso. Tipo a numeração lá é diferente. A numeração lá é diferente. Lá na Alemanha é de 1 a 5. 1 é o melhor, 5 é o pior. E na Dinamarca é de, acho que menos alguma coisa, até 12. Eu sei que antes eles tinham uma nota 13 também pra quem ia excepcional, mas eles têm uma política, uma cultura muito estranha da Dinamarca, que é tipo assim, eles não te encorajam muito a ser acima da média. Você não tem que esticar a sua cabeça pra fora, eles querem que todo mundo seja mais ou menos ali, padronizado. Aí, eles, acho que era mais ou menos isso a história, quem estudou lá sabe. Eles tiraram a nota 13, que era a nota quando um aluno vai muito bem. Pra não ter mais esse negócio do destaque do aluno que vai muito bem, de coisas do tipo. É bem bizarro. Aí eu fiquei com... Mas quando eu formei, eu fiquei com 12, que era mais alta na Dinamarca, na época que eu formei. E fiquei com 1.3 na Alemanha, que é a segunda mais alta, tipo um 95. Mas eu merecia 1. Eu não, na faculdade, por conta desse negócio de trabalhar, eu realmente fiz assim... Só faz, minha filha, só conclui. Engraçado, algumas matérias eu ia tão bem que os professores achavam que eu tava colando. Porque era aquela menina que meio que tava lá no fundo da classe, não participava muito das discussões. Mas na hora que vi os trabalhos escritos, eu tava prestando atenção e eu fazia bem, sabe? Tinha um professor de sociologia que meio que deu uma duvidada do meu potencial na faculdade, cara. No segundo colegial teve uma professora que duvidou da minha redação também, que era feita em casa. A mulher não acreditou que eu tinha feito a redação. Ela me obrigou a refazer outra redação durante a aula na frente dela, porque ela não acreditava que eu escrevia bem. Mas também lia, era rata de biblioteca, vivia na biblioteca o tempo todo. Mas enfim, aí na faculdade eu dei uma baixada nas exigências e nas expectativas, porque eu não dava conta, né? Ou eu trabalhava pra sobreviver, ou eu ia viver e ser a melhor aluna da faculdade. Eu falei, não dá. Nem sabia se eu queria ser jornalista depois do segundo ano, né? Fiquei na dúvida, eu falei, meu Deus, tô fazendo esse curso aqui, não tem nada a ver comigo esse negócio. Qualquer coisa, tem pra desligar o telefone. Pois é, mas assim, o dinheiro que eu ganhava na telefônica... Era mais alto. Era mais alto que o salário de jornalista. E realmente foi. Quando eu pedi demissão pra fazer meu TCC, as pessoas foram à loucura, porque... Pra você ter uma ideia, o dinheiro que eu consegui juntar de ticket, de bônus e de não sei o que da telefônica, eu me sustentei 6 meses em Bauru, depois pra fazer o TCC, porque eu larguei tudo e fui fazer só o TCC. E depois ainda sobrou dinheiro pra eu comprar o Jaime, que está aqui bem representado na minha camiseta. Tudo isso foi da época que eu trabalhava na faculdade. Então meio que eu fiquei realmente na dúvida se eu ia concluir ou não. E por um tempo, depois de formada como jornalista, eu tive sérias crises de arrependimento, porque o meu salário como jornalista não chegava perto do salário que eu tinha como trabalhadora da telefônica de ensino médio. Aí, pra compensar, o que eu fiz? Arrumei 3 empregos como jornalista.
Eu fiz isso por quê? Né, saindo da faculdade, 20 anos, não tinha um passarinho pra dar água. Se tudo desse errado, meu pai e minha mãe estavam lá de portas abertas em casa pra eu voltar pra Birigui de novo. E eu voltaria. Então eu fui com a cara e com a coragem e falei assim, vamos fazer uma aposta aqui pra ver o que vai dar, né? Até onde vou me dar bem aqui nesse negócio ou não. E olha só, enquanto eu tava tentando a vida numa produtora lá em Goiânia, que não tinha nada a ver com televisão, com jornalismo de fato, era produção audiovisual. Enquanto isso, eu fui chamada para outros 2 concursos em que eu tinha passado, que foi no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. E eu não fui, porque apesar de... E, nossa, foi um momento tão assim, meu Deus, o que eu faço da minha vida? O que eu faço da minha vida? Não tinha a menor ideia. Mas eu falei, cara, eu vou apostar, mandando currículo, né? E sendo negada. Porque eu não me formei em Goiânia, eu me formei no interior de São Paulo. E tem esse negócio também das pessoas empregarem as pessoas que são conhecidas, né? O filho do amigo que estudou no mesmo lugar. Contato é muito complicado. E eu cheguei em Goiânia, eu não tinha contato nenhum. E aí, assim, eu fui, o gerente do Banco do Brasil, fui lá fazer entrevista, né? Me chamaram em todo lugar, acabei sendo chamada em Goiânia também. Aí eu fui lá, ele falou, você tem certeza que você vai continuar como jornalista? Ele me deu uma dica, assim, vem pra cá, vem trabalhar aqui que você pode seguir carreira aqui dentro do banco. Você pode ir aplicando pras vagas que surgem e pode surgir vaga em assessoria de imprensa dentro do banco. Inclusive, um colega meu que estudou comigo, fez jornalismo na Unesp, percorreu esse caminho, prestou concurso público e acabou trabalhando na assessoria do banco. Eu não, entendeu? E eu falei, não, eu vou apostar porque eu queria o mercado. Gente, uma novela, porque antes disso eu já tinha recebido proposta do meu orientador de TCC pra seguir fazendo mestrado. E ele era orientador e tal, e ele falou, a gente tenta uma bolsa pra você, e eu não, quero ir pro mercado. Carreira acadêmica teria sido melhor pra mim do que como repórter. Naquela época. Naquela época teria, com toda certeza. Porque como repórter, os primeiros anos eu ganhava menos que o salário mínimo. Porque, aí eu vou contar pra vocês, a primeira vez que eu consegui uma vaga no Hard News mesmo, no jornalismo, olha a loucura que foi. Eu trabalhava nessa produtora e um cinegrafista que trabalhava lá fazendo esses vídeos levou o meu currículo para a TV Brasil Central, que é uma emissora, é uma estatal, é do governo do estado, de Goiás. É a cultura de Goiás, tá, gente? E aí, para você entrar lá, você tem que ser um indicado político, não tem na época não tinha um concurso, entendeu? Depois teve, mas no início não tinha concurso, era por comissionamento político. E eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém. Aí abriu uma vaga na reportagem, esse cinegrafista levou meu currículo. Olha como eu fiz o meu currículo. Eu falei assim, eu não tenho ninguém, eu não tenho experiência, eu, né, tô plantada aqui, eu preciso inovar para chamar a atenção. Aí eu fiz o meu currículo como se fosse um site, só que era papel impresso. Eu imprimi 5 folhas com o design como se fosse uma página de internet. Como se eu tivesse um site e tivesse impresso as páginas desse site. Você não fez? Sua irmã fez? Não, eu fiz. Você que fez? Eu que fiz. A Joyce estava não teve input? Ainda. Não, nada. Aí eu tirei uma foto minha bonita lá, né, com a pose e tal. Bem jornalista mesmo. Coloquei os links, página apresentação, experiência, formação, bababá. E eram as páginas. A pessoa virava e tava lá, tipo, eu fiz uma coisa meio diagramada. A gente tinha diagramação na faculdade, eu tinha aprendido a diagramar, porque a gente diagramava jornal, né? Você sai com a ideia de diagramação de jornal impresso. Então eu sabia fazer. E eu acho que eu fiz no CorelDRAW, pra vocês terem uma ideia. E aí, mandou o meu currículo. E a gerente de jornalismo na época falou assim, depois ela me entrevistou, ela me chamou pra entrevistar eu e uma colega que é a Vanessa Lima. Ela hoje é repórter da TV Record em Brasília. E a Vanessa, acho que ela já tava trabalhando na rádio, na TV Brasil Central. Ela já tava lá dentro. A gerente de jornalismo puxou a Vanessa pra vaga e falou assim, não, mas a gente tem interesse em você por causa desse currículo. A gente achou muito criativo o que você fez. Ninguém lidava com a internet na época. E aí ela falou, pode ser que surja outra vaga. Se eu fosse você, eu começava a trabalhar na rádio. Só que não tinha vaga na rádio. Ela falou assim, começa a trabalhar aqui, não tinha salário. Eu comecei a trabalhar 3 meses sem salário. E ela, que se puxar uma vaga, a gente sabe que você tá lá e a gente te puxa. E foi assim que começou. Eu trabalhava de dia no emprego lá na produtora, tal, pra ganhar dinheiro. E à noite eu ia trabalhar de graça pra rádio do governo do estado. Você tem noção? E eu não sabia. Lembra que eu tinha matado aula, né? Eu matei aula de rádio também. E aí, tipo assim, aqueles 3 meses, basicamente, que eu trabalhei de graça, foi, na verdade, um estágio pra mim. Porque eu comecei a aprender a linguagem, entendeu? Comecei a fazer os negócios ali e comecei a estudar.
E fazendo de conta que eu sabia tudo, entendeu? Mas na verdade eu tava aprendendo mesmo. Que na Unesp, gente, não tinha laboratório, era bem complicado. A parte teórica da Universidade Estadual é maravilhosa. A parte prática, a gente pena. Aí deu 3 meses trabalhando de graça. Quando eu ia desistir, eu falei, não aguento mais trabalhar de graça nesse negócio aqui. Aí surgiu a vaga na televisão. Aí a Vanessa tava à noite, né? Porque quando você entra numa emissora, você vai sempre pro pior horário, que é o noturno. E aí ela foi puxada pra manhã, e ela é maravilhosa, tinha um posicionamento de câmera e tal. E aí me puxaram pra noite. E aí vai a Nilce aprender a fazer jornalismo de televisão. Não sabia nada. Meu texto era texto de impresso, que é completamente diferente de texto de televisão. Texto de televisão... Nilce, deixa eu te falar, não era só o texto de impresso, não. Era um texto de impresso meio sem noção. Porque a gente tem os registros, né? Não, mas ali eu já tava boa, ali eu já A tava da Casa na câmera. Cor? Não, ali eu já tava na câmera. Da Casa Você não Cor? tem noção do que era. A da Casa Cor, ela vira assim, ela mostra os trecos velhos do design. Aí o ar-condicionado em cima, é a junção do moderno com como é que é. O passado convive muito bem com o contemporâneo. E tinha aquela vozinha da Fátima Bernardes quando começou na televisão. Mas quem me dera ter a voz da Fátima Bernardes. Quando a Fátima Bernardes começou. Era aquela coisa tímida de 20 anos de idade. A Fátima Bernardes me falava assim pra dentro, depois que soltou a voz. Aí eu falava assim, na verdade, eu não sei se eu falava assim por falta de experiência ou por falta de glicose no sangue, porque como é que eu saía de um job, de um ia pro outro, entendeu? Era basicamente isso. Magra, parecia asa de grilo. Gente do céu. Só via o pescoço e a cabeça, né? O ombro, se bem que eu não posso falar nada, que até eu peguei um blazer da época aqui, eu entro no blazer ainda. Mas era menorzinho, assim, porque hoje eu malhei, gente, tô musculosa. A Nilce era bem minúscula. seca. Mas enfim, aí surgiu a vaga, eu comecei a trabalhar. Eu lembro a primeira matéria da noite, totalmente perdida, não sabia nada. Não sabia que hora que ia fazer passagem, não sabia posicionamento, nada. Felizmente, caí com o cinegrafista, o Thiago, que trabalha hoje, se eu não me engano, na Anhanguera, Thiago Costa. Me salvou! Ele praticamente falou, vem cá, minha filha, que eu te ensino. E é assim que a gente aprende, na verdade. Os repórteres acabam aprendendo como se posicionar e como agir com quem é mais experiente da equipe, que no caso eram os cinegrafistas. Normalmente existe uma hierarquia na equipe. O repórter é sempre o chefe da equipe. Se acontece qualquer problema, vai cair nas costas do repórter. Ele é que é o comandante. Mas quando você é foca, aí você tem que agir com humildade e falar, vai você, meu filho, me ensina o que eu faço. Foca é o termo pra jornalista iniciante, tá, gente? É. E o Thiago, maravilhoso, também estava começando, porque existe também, principalmente no interior, essa progressão do cara que começa auxiliando, né? É o cara que vai cuidar dos cabos, cuidar da luz, e vai progredindo, vira cinegrafista. Hoje ele é top, cinegrafista de rede e tudo mais. Beleza, começou, o Thiago virou meu parceiro fixo ali de reportagem. E a gente se metia em cada presepada. Eu lembro a primeira matéria foi uma chacina. Me mandaram pra uma chacina em Goiás. E assim, é a primeira de muitas, né? Porque é o estadozinho violento, inclusive, misericórdia. Imagina a pessoa que nunca tinha visto nada de crime, nada. Totalmente inexperiente, tá lá a sala. Tinha sido assim, 3 pessoas que beberam e acabaram que se mataram lá no meio do negócio. Gente, acho que o YouTube vai cortar se eu ficar falando. Eu não vou descrever a cena não, mas assim, era cenário de filme de terror. E a besta saiu do carro e foi, entendeu? Eu já... Se eu fosse você, eu não ia. Cheguei lá. E aí? Tem que manter a compostura, tem que manter a pose. Não vai poder fazer nada de errado. Afinal de contas, é sua carreira, sua profissão. Você é uma pessoa profissional, não é mesmo? Eu chegava em casa, eu falava, preciso ligar pra minha mãe, mas era 11 da noite. E aí a minha carreira começou assim no jornalismo, trabalhando à noite. Aí eu fazia um crime, uma chacininha, e depois ia pra um evento social do governador, entendeu? Era basicamente essa minha rotina de jornalista. Assim, valorizem quem cobre o noticiário noturno, porque é punk. Exatamente.